Olá, boa tarde. Este é o Fala DF, eu sou Catiúcia Sotomayor. Nosso jornal abre espaço para o que você quer ver na televisão. Use o seu celular para gravar na resolução mais alta e com o aparelho na horizontal e mande para a gente suas sugestões. Imagens, entrevistas, reclamações, denúncias, perguntas para os nossos especialistas, depoimentos. Participe. Este jornal é seu também. E a Copa do Mundo começa amanhã na Rússia, mas no Brasil, o país do futebol, os torcedores, diferentemente de outras edições, não parecem empolgados com o pontapé inicial. Nas ruas, quase nenhuma decoração. Vendedores ambulantes com pouca mercadoria. Não porque venderam muito, mas porque investiram menos desta vez. Está um pouco fraca as vendas por causa da crise do Brasil. A inflação muito alta, né, também, e o desemprego muito grande para a população do Brasil. Pesquisa divulgada pelo Datafolha esta semana mostrou que 53% dos brasileiros não tinham interesse pela Copa do Mundo, em comparação à taxa de 18% registrada em 2009. O momento de crise econômica e política não ajuda. Eu acho que o brasileiro está descobrindo o real patriotismo, né, que não é só voltado para a seleção, e ter a situação da última Copa, né, não tá havendo essa empolgação toda. Eu creio que depois do primeiro, segundo jogo, pode ser que venha, mas vai vir no momento tarde. E o momento político que a gente está vivendo está trazendo do brasileiro a verdadeira situação patriota, né, que não é voltar a mente para o futebol. O futebol nos traz grande alegria, mas porém a gente está sofrendo muito com questão desgovernamental e tudo isso, né? Então eu creio que seja voltado a isso. O desânimo parece geral, mas nesta loja as camisas oficiais da seleção brasileira já estão esgotadas. Mais de 1.000 produtos, incluindo acessórios e uniforme reserva, foram vendidos e mesmo com a reposição de peças, a previsão é não ter estoque suficiente para atender a demanda. A gente está preferindo não fazer reserva para não fazer um compromisso com o consumidor e não conseguir honrar, né? Então esse é o discurso hoje da nossa loja. É melhor falar para o cliente que os produtos estão chegando amanhã, ele mesmo vir, que se eu fizer uma reserva eu não vou conseguir suprir essa demanda. Então é preferível que ele venha por si só, sem nenhum tipo de compromisso e não conseguir honrar. Enquanto isso, nas ruas faltam as típicas bandeiras verde e amarelas decorando janelas e carros. O desencanto com a seleção após a eliminação por 7-1 em casa na última Copa também tem alguma culpa. Mas há quem acredite que quando a seleção começar a ganhar os jogos, o brasileiro vai esquecer um pouco dos problemas e lembrar que ainda está no país do futebol. A Feira do Livro de Brasília está na 34ª edição e vai até domingo, dia 17, com o tema Literatura Infantil, a Invenção do Sonho. São mais de 200 mil livros à venda e haverá oficinas, apresentação de teatro e shows musicais. Durante o evento serão realizados também o 3º Encontro Nacional de Escritores Jovens e o 3º Encontro Nacional de Blogueiros Literários. Recebemos mais um convite para você participar da feira, que foi enviado para o nosso WhatsApp 98211 4948. Confira! Olá pessoal, eu sou Gustavo Dourado, presidente da Academia Taguatiguense de Letras. Quero convidá-los para visitar aqui a nossa feira, no estande da Academia. Dia 14, 15, estaremos aqui com a Casa do Ceará, Adilson Vasconcelos, Sérgio Gugel, Osmar Melo e vários outros autores, Sérgio Valdec, mostrando a cultura, a literatura brasileira, nosso folclore, nossa arte, nossa poesia, o conto e a crônica. Venha para a Feira do Livro aqui no Pátio Brasil. Com a gente aqui no estúdio, nosso comentarista de segurança, Luciano Leiro, que vai falar sobre o caso do homem preso em Samambaia após matar um funcionário de um supermercado e ferir outro num assalto em Taguatinga. Douglas Macedo, de 37 anos, tem 15 passagens pela polícia, sempre por crimes com uso de arma de fogo. Ele cumpria a pena no regime semiaberto. Desde março, em 2008, ele foi preso por homicídio, latrocínio, roubo e porte ilegal de arma. Boa tarde. Boa tarde, Catiúcia. Então, você acha que é um exemplo da impunidade que o brasileiro não aguenta mais ver? Nós já reiteradamente temos falado isso, né? O Brasil e Brasília não têm condições mais de ficar nessa situação. Essas questões dos saidões, o regime de progressão de pena, tudo isso tem que ser visto com melhor cautela, porque principalmente para os presos reincidentes, né? Não tem condições da sociedade continuar a
a ver essa situação ocorrendo diariamente. Todos os dias que nós entrarmos aqui, nós vamos ver situações como essa, em que o preso é reincidente, comete crimes violentos, não são crimes leves, violentos, e ele continua, fica um tempo, sai, né, ou sai por um bom comportamento. O bom comportamento é uma obrigação do preso, ele não é uma questão de um privilégio dele, ele tem que ter um bom comportamento. O que nós temos que fazer é colocar o preso para trabalhar. O que pode ser feito, então, para ressocializar essas pessoas e mudar esse quadro? Uma das formas é exatamente a construção de presídios e escolas, atuar mais na questão do trabalho. O trabalho é que pode ressocializar o preso, porque ele vai conseguir ter uma ferramenta de trabalho depois que ele sair de lá. Então isso é importantíssimo que a gente tenha. Agora, é claro que não dá... se a gente continuar a ter uma política de desencarceramento como a gente tem hoje, isso não vai acontecer. Então nós temos que mudar as legislações penais, processuais penais, para que o preso pague pelo seu crime. O nosso telespectador que está em casa, ele tem também os seus direitos humanos. E um deles é exatamente ter a sua segurança. A gente tem esse exemplo dos direitos humanos. Normalmente as pessoas acham que isso está voltado mais para quem está preso. Mas as pessoas que estão fora também deveriam ser beneficiadas por isso, né? É claro, isso é uma questão lógica, mas que a gente tem que repetir todos os dias, porque parece que as pessoas não entendem. O preso, ele não tem mais direitos do que o cidadão, né? Hoje um preso, ele custa para a sociedade muito. Quer dizer, o preso ainda comete o seu crime e nós ainda temos que pagar por isso, né? Porque o preso, ele custa muito para a sociedade para mantê-lo na prisão. Então é preciso que, de fato, a gente tenha mudança nessa política. É preciso mudar essa política. O Brasil não suporta mais isso. Ok, daqui a pouco a gente volta com uma mostra de design na Torre de TV e uma conversa com o vice-presidente da Câmara Legislativa do DF. Já, já. Muito obrigada. O mezanino da Torre de TV recebe a primeira mostra Brasília Cidade Design, que reúne obras que remetem à arquitetura e à modernidade da nossa capital. A entrada é gratuita. A exposição faz referência ao visual moderno de Brasília, com 92 trabalhos de 60 artistas, que vão de aplicativos até móveis. No ano passado, Brasília foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, como cidade criativa pelo design, passando a ser integrante da rede de cidades criativas, que inclui Nova York e Buenos Aires. A mostra é mais um espaço de promoção de peças que levam referências iconográficas de Brasília para o mundo. O design gráfico também estará representado na mostra, por obras individuais e coletivas de 25 artistas. São exibidos cartazes, livros, tipografia, camiseta, capas de vinil e uma réplica da placa de sinalização urbana de Danilo Barbosa, atualmente exposta no Museu de Arte Moderna, MoMA, em Nova York. Essas são as pulseiras zigue-zague da Flávia Amadeu, que foram feitas com látex, borracha. E o que representa em Brasília nelas são as formas geométricas. A mostra é coordenada pelo Instituto do Terceiro Setor, instituição sem fins lucrativos que apoia e viabiliza projetos no campo sociocultural, em parceria com a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer e o Ministério das Relações Exteriores. A mostra está aberta de terça a domingo, das 10 horas da manhã às 7 horas da noite, até o dia 7 de julho. A Unesco lança um concurso para poder ser a cidade do design. E Brasília tentou como da música, só que não conseguiu, e agora juntou uma curadoria para poder fazer o design. E essas foram as peças que entraram para a seleção e que ganhou. Foi exposto no Museu de Nova York e agora veio para Brasília. E aqui no estúdio com a gente o vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado distrital Wellington Luiz. O senhor já foi bancário, servidor do Corpo de Bombeiros e policial civil antes de entrar para a política. Atualmente, como vice-presidente da Câmara, uma das suas bandeiras é a defesa do servidor público. Quais são os seus principais projetos nesse sentido? Boa tarde. Boa tarde, Catiúcia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Olha só, eu entendo que o servidor público ele precisa ser usado mais e melhor. Acho que a gente pode, inclusive, reduzir hoje, enxugar a máquina, né, pela essa quantidade de comissionados que nós temos. Ele custa muito caro para Brasília. E o servidor público, ele é um instrumento importante. Até porque, como o nome está dizendo, ele é servidor público, ele serve ao público. E por isso que nós temos que estimular essa mão de obra.
Nós temos que ter uma mão de obra especializada para que a população seja melhor atendida. Então, hoje nós defendemos tanto o servidor público, porque temos a certeza, a convicção que a melhor forma de atender a população é por intermédio do servidor público concursado. É claro que existe a necessidade dos cargos comissionados, mas numa proporção muito menor do que nós temos hoje. Hoje existem órgãos públicos, por exemplo, que você tem 50% comissionado, 50% concursado. E a lógica tem que ser outra. Nós temos que ter um número muito maior de concursados, pessoas que passaram por um concurso público e que possam estar bem preparados para servir bem a população. Fala em população, o senhor estava conversando comigo antes e a gente falou sobre essa questão de a Câmara ser a casa do povo, mas que as pessoas não aproveitam muito isso, não têm se sentido em casa na Câmara. O que vocês têm tentado fazer para mudar? E aí, Catiúcia, metade culpa da população e metade culpa dos políticos. Nós temos que entender que quando nós somos eleitos para ser porta-voz da população. Nós somos meros administradores da vontade do povo. E não posso, quando eu sou eleito, entender que eu recebi uma carga de luz, sei tudo. Então eu tenho que ouvir você, para que eu possa produzir melhores projetos, para que eu possa entender melhor a população. Então é fundamental que o político ouça o seu eleitor, que ele ouça o cidadão. E depois de ele eleito, ele tem que ouvir a todos. Ele tem que ser, porque a partir daí, ele passa a ser o servidor, um servidor político da população. E para atender as suas necessidades, e não a necessidade do próprio político. E nós temos errado nessa dose. Nós temos criado uma distância. Nós temos que achar solução para isso. E a população tem que entender que o verbo é exigir. Tem que cobrar do seu político, tem que fazer com que ele faça a sua vontade. É para isso que nós somos eleitos. É para isso que a gente recebe um salário pago pelo cidadão. Então, isso é importante que essa relação seja melhor criada. O senhor tem alguns projetos de destaque que têm a ver com acessibilidade, equipamentos de lazer adaptados para portadores de necessidades especiais, dispositivos sonoros nos veículos de transporte público, dispositivos sonoros perto das faixas de pedestre, vaga para gestão de estacionamento. Por que o senhor foi por esse lado? Porque é uma obrigação enquanto cidadão. Eu acho que nós temos que olhar as minorias com todas as suas dificuldades, com todas as suas necessidades e mais importante, além desses projetos, nós temos que implantá-los, porque muitos deles estão no papel. E eu vou dar um exemplo claro aqui. Inclusive, me parece que agora o próprio Ministério Público está cobrando isso. Vaga para gestantes. Como é que aconteceu o caso da vaga de gestante? Eu vi uma senhora grávida sendo assaltada próximo ao hospital de base. Até porque ela estava muito longe e com uma criança de 2 anos. Então ela leva um tempo muito maior e fica muito mais suscetível à violência. Então nós temos que criar condições para essas pessoas. Mas o poder público ignora isso. O poder público esquece que essa pessoa tem que ser melhor tratada. É uma mãe. É uma mãe que precisa ter um olhar diferenciado, e ainda mais com um filho de 2 anos no colo. Então, o deficiente visual, que tem as suas dificuldades, mas que merece ter o mesmo tratamento, merece ser respeitado. Então, desde o nosso primeiro mandato, a gente teve um olhar diferenciado, e eu digo que são os projetos que me engrandecem como ser humano. O dia que eu sair da política, é o que eu carrego de melhor. Agora, existem problemas, dificuldade nesses projetos para regulamentação. O senhor estava comentando que o GDF não tem ajudado, por exemplo, na questão do IPTU verde, que já está aprovado há mais de um ano. Como que é esse projeto? É um equívoco do Estado, do governo, achar que porque cria estímulo, isenção de impostos, redução, que vai reduzir aí o recolhimento de impostos. Você recolhe por um lado, mas você ganha por outro. Por exemplo, a coleta seletiva de lixo ou a captação de água de chuva. Tudo isso produz um ganho extremamente importante para a população. Tanto é verdade que você tem hoje o Sinduscom, por exemplo, como sendo um dos principais responsáveis pela cobrança da implantação. E o governo tem criado muita dificuldade para a sua regulamentação, porque compete ao Poder Executivo regulamentar esse projeto em última instância, para que as pessoas possam, de fato, utilizar. Então, se você quer produzir algo importante junto ao meio ambiente,
ambiente, é melhorar essa relação entre o homem e o meio ambiente, o Estado tem que fomentar isso. E hoje o Estado tem sido muito mais um obstáculo. E como que está a atuação do senhor na vice-presidência? Alguma dificuldade nessa trajetória? Não, pelo contrário. Sim, primeiro eu tenho que agradecer a Deus e agradecer aos companheiros que sempre me ajudam. Eu sou uma espécie de interlocutor junto aos deputados e junto à população. Então a gente consegue fazer isso com muita tranquilidade. É claro que aumenta muito a nossa missão, mas é algo que para a gente é importante. A gente facilita o trabalho junto aos parlamentares, a gente pega os projetos mais importantes, coloca em pauta, tem um presidente extremamente acessível, que é o deputado Joey Vale, uma mesa diretora hoje que entende que é importante, por exemplo, reduzir a verba indenizatória, que entende que a voz do povo precisa ser melhor ouvida, e isso a gente tem conseguido fazer na nossa gestão. O senhor acha que vai conseguir abrir um pouco mais a Câmara para a população? Nós temos que fazer isso, Adilson. Isso é uma obrigação nossa. Nós não podemos terminar a nossa gestão sem fazer isso, porque senão a nossa missão vai ter fracassado. Isso é um papel, a gente acha que já conseguiu fazer isso, os números mostram isso. A Câmara hoje ela é muito mais frequentada. Fico feliz, né, por ter uma agenda lotada, fico feliz por ter um gabinete lotado o tempo inteiro e muitas demandas. Hoje, quando as pessoas têm problema, com certeza ela não vai no camarim de um artista, ela não vai, né, no vestiário de um jogador de futebol. Ela vai à casa do político buscar uma solução, porque é lá que eles têm que encontrá-la. Tá ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço, estamos à disposição. No próximo bloco, a quarta entrevista da nossa série com os pré-candidatos ao governo do Distrito Federal. Hoje conversaremos com o ex-deputado federal Jofran Frejá. Daqui a pouco. Com a gente ao vivo aqui no estúdio, o ex-deputado federal e ex-secretário de Saúde do DF, o médico Jofran Frejá, quarto entrevistado da série que estamos fazendo com os pré-candidatos ao governo do Distrito Federal. Nós temos 10 minutos para abordar 5 temas e os pré-candidatos podem apresentar suas propostas sobre educação, segurança, saúde, tributação e ainda falar sobre corrupção e problemas com a justiça. Caso haja questionamento de telespectadores e houver tempo, a pergunta será incluída. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês, é uma alegria estar aqui na televisão de vocês. Como já temos feito, a primeira pergunta é do nosso comentarista de língua portuguesa, o professor Diego Amorim. Sim. Tudo bem, candidato, candidata? Olha só, eu gostaria de saber de vocês o seguinte, a minha área é de educação, eu sou o professor Diego. Gostaria de saber de vocês o seguinte, qual o projeto que vocês têm para tirar de vez essa história de terceirizados, de contrato temporário e efetivar professores sérios e compromissados na rede pública de educação. Obrigado. Temos diversos projetos. Eu vou lhe dar uma colocação que eu estou trabalhando em cima dela. Nós temos o Centrade lá em Taguatinga, que é aquele centro administrativo que tem 180 mil metros quadrados. Você sabe que grande parte da população é concentrada ali, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras, etc. O que nós estamos propondo e trabalhando em cima é de transformar aquilo ali que está parado há anos, sem nenhuma utilidade, na universidade do governo do Distrito Federal. Nós vamos dar uma oportunidade para os jovens que estão naquela área de poderem se formar numa escola pública, numa faculdade pública e também no ensino profissionalizante. Essa é a nossa proposta para o ensino universitário. Nós pretendemos também dar atenção ao ensino básico, né? Desde do ensino fundamental até os mais graduados setores da educação. Com isso, nós temos que fazer o quê? Estimular o professor. O professor é uma figura importantíssima. É ele que ensina as nossas crianças. É ele que dá a formação do caráter da criança junto com o pai e com a mãe. Portanto, se nós não prestigiarmos o professor, dando salários decentes, dando atenção a eles, orientando e facilitando a vida deles, seguramente nós vamos continuar no Brasil a ter a mesma dificuldade de gente que não sabe dar sequência à sua vida, que não sabe encontrar um trabalho, que não sabe votar, que é importante, não sabe votar, porque vota em troca de qualquer coisa. Então é fundamental o trabalho da educação e particularmente dos professores.
Em relação à saúde, a gente tem usado a expressão de que a saúde do DF está numa maca, num corredor de hospital. Qual que é a proposta do senhor para mudar esse quadro? Bom, eu acho que essa pergunta nem me cabe, porque eu sou o criador de todo o sistema de saúde do Distrito Federal. Quer dizer, eu criei os centros de saúde todos, logo no início, quando a primeira vez que eu fui secretário de saúde 4 vezes, construí o Hospital de Ceilândia, o Agarram, o Hemocentro, o Hospital de Apoio, Bloco Materno Infantil, o Guará era um posto do INAMP, transformei em hospital, o Hospital do Paranoá, a Faculdade de Medicina Pública gratuita e deixei pronto o programa de enfermagem. Então a gente tem toda uma história de conhecer e saber fazer. E de mais ou menos o seguinte, na época em que eu fui secretário, que nós criamos isso, ninguém se preocupava em ter plano de saúde. Aqui se internava no hospital público do mais humilde até presidente da República, no hospital público. E nós não tínhamos nenhum tipo de problema. De um momento ao outro foram degradando. Há uma tentativa clara, no meu entendimento, de terceirização dos serviços de saúde, o que seguramente vai deixar muito a desejar. Nós estamos vendo. Um dia o hospital não tem médico, não tem medicamento, os profissionais estão insatisfeitos, desmotivados. Muitos deles querem ir embora daqui de Brasília, ou querem ir embora até do Brasil. Anteriormente, aqui do entorno, as pessoas vinham se tratar aqui no Distrito Federal. Agora está acontecendo o inverso, as pessoas estão saindo daqui para se tratar em alguma cidade do entorno. Então, na verdade, você imagina a minha frustração pessoal. Eu era um dos cirurgiões mais respeitados do Distrito Federal. Operava médico, mulher de médicos, profissionais, etc., autoridades. De uma hora para outra, a gente larga tudo para fazer um serviço público de saúde. E fizemos. E daí o que está acontecendo? Basta perguntar para a população, chorando na porta do hospital, gente na maca, gente no chão. É lamentável que tenham deixado de chegar a esse ponto, quando a maior preocupação que se tem que ter é exatamente com a saúde pública, com a saúde das pessoas. Agora a pergunta do comentarista de segurança, Luciano Leiro. O Distrito Federal vive uma grave crise financeira. A Polícia Civil está desgastada com o não cumprimento de um acordo salarial por parte do atual governo. O número de policiais em todas as corporações é menor do que tinha há uma década. As polícias civis e militares estão em constante divergência. Como administrar a segurança pública no DF nessa situação? Bom, a segurança pública, é bom que se diga, do Distrito Federal, que já foi a melhor segurança pública da América Latina. E ela foi caindo de padrão. Foram tirando as vantagens, desmotivando os profissionais, estimularam um atrito permanente entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, inclusive os bombeiros, não deram os direitos que essas pessoas tinham e, naturalmente, reduziram o efetivo. Nós temos um efetivo muito menor do que o de 1998. Começou a diminuir o efetivo e hoje nós estamos à mercê disso com a segurança pública absolutamente deteriorada. E basta ver o seguinte, de quando em quando aparece numa loja aí, numa farmácia, um assaltante com um revólver na mão e bota no ouvido do sujeito e diz assim, perdeu, Playboy. E vai tomando tudo, levando tudo, e ninguém toma uma providência enérgica para resolver isso. Tem que aumentar o contingente policial, tem que acabar com essa diferença entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, tem que ser uma polícia que realmente esteja integrada com a população, porque são profissionais de altíssima competência, eu os conheço muito bem e sei o que eles são capazes de fazer. Agora, se desmotiva, não dá nenhuma oportunidade, tiram vantagens que eles tiveram no passado, seguramente estão caminhando para uma situação que, não esqueçam, pode chegar ao que chegou no Rio de Janeiro. Nós temos 3 minutos ainda para falar de 2 assuntos. Tributos, a questão, por exemplo, do ICMS, depois da crise do combustível, qual é a proposta do senhor, e depois a gente vai falar sobre a insegurança e a desconfiança do eleitor em relação à corrupção. Sobre a tributação, qual é a proposta? Olha, tributação é uma questão que nós temos que olhar com muito cuidado, até porque nenhum país paga tanto tributo quanto o Brasil. Nós temos aumento de tributação em tudo, inclusive nos combustíveis, atualmente. O governo tem que parar para refazer o seu cálculo, porque se exige muito da população e se dá muito pouco de volta. Olha, nós estamos com o combustível aí, é um preço altíssimo. Nós estamos pagando impostos de toda a categoria. Agora mesmo, nós vimos aí a colocação que aumentou em 70 e poucos milhões de reais a arrecadação do Distrito Federal em impostos.
Agora, nós temos soluções para muitas coisas. Por exemplo, regulação fundiária. Por que não se faz a regulamentação dessa área? Onde você pode recolher, pode trazer impostos, cobrar impostos, gerar renda e você pode diminuir outros impostos que ainda no Distrito Federal são muito altos. Em relação à questão da insegurança dos eleitores, quanto aos problemas de corrupção e dos políticos com a justiça, como o senhor analisa o seu caso e o caso dos demais políticos? No meu caso, não tenho caso. Nesse ponto eu não tenho caso. Eu já fui secretário de saúde 4 vezes, fui deputado federal 5 vezes, fui deputado constituinte, inclusive aquela licença maternidade que vocês, mulheres, hoje gozam, é de minha autoria. Não? Já fui secretário-geral do Ministério da Previdência, já fui ministro interino da Previdência e eu não me envolvo em irregularidade. Agora, é natural que a população esteja insatisfeita. Porque quando ela coloca uma pessoa para representá-lo, e olha, veja só, quando você escolhe um candidato a deputado, a senador, seja o que for, governador, você está dando a ele autoridade para discutir por vocês, votar por vocês, discursar por vocês, decidir por vocês, pela população. E quando você escolhe mal, você acaba colocando lá gente que não tem nenhum compromisso com a população. Esse é um grande erro. E a população tem razão. Está insatisfeita com as pessoas que têm problema na justiça. Mas aí é uma questão de justiça, de resolver. Eu não julgo ninguém. Não posso dizer se alguém é culpado ou deixa de ser culpado. Tudo que foi feito de bom, eu aprovo. Aquilo que foi feito de errado, a justiça vai julgar, vai definir, vai dizer o que deve fazer, o que não deve. Agora nós temos um trabalho grande em Brasília, de anos e anos, na área da saúde, na área de educação, na área da Câmara Federal. Então a gente está aí se dispondo a ser um pré-candidato ao governo federal e resgatar Brasília do abandono que se encontra. Muito obrigada, pré-candidato. A gente vai ter que repetir essa entrevista amanhã no programa, porque a gente teve um probleminha no sinal, mas você vai assistir completamente amanhã no Fala DF. E obrigada pela sua companhia. Nós voltamos com mais informações do Distrito Federal nesta quinta-feira. Lembre-se, o Fala DF pode ser feito por você. A gente se vê amanhã.